do curso da Prova. Tá, já falo tudo. Eu vou resumir para vocês, então. Eu até pus para gravar, porque assim, alguns hoje não puderam assistir a essa aula, porque a tempestade que caiu aí apagou a luz em tudo que é lugar, tem muita gente sem força, né? Então, eu vou repetir o que eu falei de forma resumida, tudo bem, gente? Para tudo ficar claro, claro, bem clarinho. Toda segunda-feira à noite, a partir do dia de hoje, nós teremos aula de teoria com questões de Unesp. A teoria a gente vai ver na aula, junto com alguns exercícios de fixação, exercícios práticos. Fechou? Esse curso é apostilado e interativo. As aulas de questões da VUNESP, temáticas, com resumo da matéria e revisão do que a gente viu em aula, são aulas gravadas que eu vou pôr no YouTube de forma privada, só vai receber aqueles que estão no grupo. Tudo bem? Isso ficou claro para vocês? Ótimo. Então, isso é segunda-feira, né? Tem gente chegando, tá vendo? Tem gente chegando. Então, isso é toda segunda-feira, das 8h30 às 10h30, certo? Essa é uma aula inaugural, porque muita gente desconhece o sistema, então eu estou convidando, pode assistir, tranquilo, gostou, quer ficar, fica. Não gostou, tá tudo certo. Tudo bem? Ah, ou então só queria assistir para assistir aula de acentuação, alguma coisa assim, não tem problema. Mas aqueles que acertarem comigo, todos os que acertarem comigo, ó, tem gente chegando ainda, todos que acertarem comigo até sexta-feira, ficarão no grupo. Professor, eu não tenho dinheiro dia 12, só tenho dia 15. Me avisa no privado, porque ninguém precisa saber da nossa vida. No privado, vocês falam para mim, professor, eu só tenho dinheiro dia 15, eu deixo você no grupo. Você vai receber a gravação, o link da gravação dessa aula, e você tem 6 meses para assistir. Então, até o mês de julho, elas ficarão aí para vocês. Combinado? Ficou claro isso? Isso, turma de teoria com questões. Fechou? Turma da prova oral. Turma da prova oral. É aula de pergunta e resposta. Gostei dessa bandeira aí, Douglas. É aula de pergunta Vai e Corinthians. resposta. Sabe o que acontece, gente? Quem vai fazer prova oral precisa treinar o bate-bola. Eu perguntei, você tem que responder, sabe? Até vontade de fazer jogo, se a gente tivesse como bater. Eu quero responder primeiro, porque isso seria muito legal, porque o nervosismo, ele deixa a pessoa insegura. Se a gente treina isso no grupo, com todo mundo assistindo, que você tem que botar sua cara a tapa, isso faz a diferença. E outra coisa, você pratica as perguntas. Vocês sabem que vocês são muito avaliados lá, tanto na questão do conhecimento, como vocês são avaliados na postura e na segurança de vocês, na prova oral. Tem tudo isso, tá? Não é só prova de conhecimento, não. Então, para vocês se sentirem mais seguros, a gente treina questões. Ah, professora, vamos rever período composto? A gente pega uma aula só para rever período composto. Também nada impede disso, tá? A gente fazer assuntos à parte na aula da prova oral. Foi claro? Então, aí é na quarta-feira. Sexta-feira de manhã já tem um grupo que quer também fazer. Já tem um grupo, então já está confirmado esse curso. Beleza, vou pôr seu nominho lá. Então, é assim, na sexta-feira de manhã, das 8h30 às 10h30, se eu não me engano, foi o horário que eu marquei. Então, dia 17 a gente faz a aula inaugural à noite. Todo mundo participa, eu gravo a aula. Quem vai fazer na sexta-feira, dia 19, já tem aula comigo de manhã, a primeira aula. E os outros da quarta vão ter aula na outra quarta-feira e a gente continua toda quarta-feira ou toda sexta-feira. Professora, quero fazer os 2 cursos. Beleza, só conversar comigo no privado, deixo você nos 2 cursos. Beleza? Ficou claro Qual agora? qual que é o valor da oral? Tanto dessa turma como da oral é 170. 170, tá bom, O pronto. número de pessoas deu certo para fazer um valor bem legal, Beleza. Obrigada. tá bom? Então, tanto faz. Pro, então é isso, né? Quem fechar até sexta-feira vai ter direito A a permanecer nesse aula. grupo e assistir às aulas, com as aulas de questões, de revisão, tudo. Aí é o pacote todo, Perfeito. certo? Maravilha. Tá? Quem Menino quiser lindo. fazer na quarta-feira, aí vai receber, é outro material, não é esse aí. É outro material, com pergunta e resposta, é outra dinâmica. Quando a gente quiser fazer revisão, eu faço outro material, porque nem tem material pronto para isso. Ah, professora, o grupo decidiu aqui, quer fazer um grupo, aliás, uma revisão de acentuação gráfica. Mesmo assistindo a essa aula aqui, o pessoal lá pode querer. A gente faz uma coisa bem enxuta e pega pontos principais, e a gente pega uma aula para revisar, e na sequência já vem com as perguntas. Mas, basicamente, é aula de pergunta e resposta.
certo? Fechou. Não pode ter medo de ser besta. Não pode ter vergonha, tem que responder, né, Verônica? Porque senão esse pessoal não tá. Tem. Entendeu, Douglas? Tudo Não, entendido? perfeito. Show. Bola. Esclarecido. Vou botar aí. Eu acho que a gente já chegou em, assim, quase todos que disseram para mim que viriam estão aí, quase todos. E aqueles que falaram que não viriam porque não tinham força, porque a gente tem 31 pessoas no grupo, né? Agora, como aqui está misturado, pelo menos mais da metade do grupo está aqui. Então, é isso aí. Então, é o seguinte, podemos ir para o material? Sim, pronto. Eu estou sentindo falta de uma pessoa que queria uma coisa aqui. Eu acho que ele caiu e não conseguiu voltar. Bom, a pessoa caiu, não conseguiu voltar, não tentou, não tem importância, não. Então, eu acho que essa aula, inclusive, eu vou disponibilizar para todo mundo, porque ela é uma aula aberta mesmo, tá? Aí eu deixo. Então, vocês coloquem lá no grupo, onde você estiver no grupo, no privado, não importa, põe o CPF. Professor, assisti a aula 1, eu vou marcar o nome de vocês aqui e a gente põe. Beleza? Prontos? Então, vamos lá. Bom. O que o curso vai ter? A gente vai começar com acentuação, a gente vai falar de ortografia, depois morfossintaxe e morfologia junto. Na sequência, a gente vai para regência, depois crase e concordância, pontuação, verbos, colocação pronominal e pronome. Eu deixei pronome por último, porque apesar de a gente já ter comentado, a gente vai já comentando antes, por exemplo, lá em regência eu tenho que falar de pronome. Em concordância, eu vou ter que falar de pronome. Então, quando a gente vai para a última aula, vocês já assistiram bastante coisa com pronome, é praticamente uma aula de revisão com acréscimo de alguns pontos importantes, tá? Porque pronome sempre é uma aula, vocês me falem, mas a maioria acha difícil. É uma aula que cansa as pessoas. Tem gente que fala assim, nossa, é coisa difícil. E não é tão difícil, né? Mas, como traz muito conteúdo que se mistura com outros conteúdos, a pessoa se assusta. Então, eu deixo por último mesmo, que a gente faz uma espécie de uma revisão e ainda põe pontos importantes aí. Fechou? Tudo bem, gente? Tudo. Tudo, Pro. Perfeito. Sem novidades. Perfeito. Então, beleza, vamos lá. Ok, Eu falei, a gente professor. começa com acentuação gráfica, e aí é o seguinte. É o seguinte, o que a gente tem em primeiro lugar? A gente já sabe que o trema não é mais empregado, não é? Mas eu gosto sempre de comentar que a gente não põe mais o acento, só que a gente tem que falar como se falava. Espera que a caneta... Era só um minutinho. Tem que fazer a caneta funcionar. Só um segundo, gente. Vou de novo. Um pouquinho ela responde. Aí foi. Tecnologia, tecnologia. Mas ela obedeceu. Vamos lá. Então, ó, a gente sabe que o trema não é mais usado, mas eu sempre gosto de lembrar as pessoas. O trema não é mais empregado na nossa língua, né? Mas se é uma língua diferente que usa trema, você vai encontrar palavras com o trema. Só que, veja, apesar de o trema ter caído em desuso, a gente continua pronunciando as palavras do mesmo jeito. Mas aconteceu o seguinte, e aí entra a parte importante para nós agora. Como o trema caiu, certo? Como o trema caiu, o que acontece, ó? Aí tem gente falando que não está conseguindo entrar. Gente, como não? Eu não posso agora, eu estou estudando. Eu estou estudando. Tá bom. Peraí, só um minutinho. Vou passar o link para as pessoas. Tem gente falando que não está conseguindo entrar pelo link. Só um segundo, gente.
Pronto. Vamos lá. Então, agora vem a parte que nos interessa, como eu disse. Como o trema caiu, alguns verbos tiveram uma diferença na grafia deles. Então, esses verbos aqui, o arguir e o redarguir, eles antes tinham um acento assim, ó. Ele argui. E aí vocês podem até encontrar palavras, ou melhor dizendo, esses verbos escritos assim. Então, vocês não se assustem. É porque é uma grafia antiga, anterior ao acordo, tá? E por isso você pode encontrar. Mas hoje não tem mais acento. Ele argui é sem acento. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Lu, por que tem esse acento agudo? Tem o acento agudo porque o U é pronunciado com o som mais forte que o do I. Não é argui, é argui. É essa a pronúncia correta. Ele redargui, ele argui, certo? Diferente do trema, que marcava o som do U nos grupos que, ge, mas para marcar um som fraco. Então, como caiu o trema, esse acento agudo desses verbos aqui também caiu, tá? Ainda que eles marquem sons diferentes, um som fraco, outro som forte, eles caem. Muito bem, então a gente não escreve mais com esse acento. Aqui, com esses três verbos, aliás, com essas três terminações, os verbos vão ser escritos de duas formas. São duas formas mesmo, tá? As duas estão corretas. E isso vocês têm que saber, tá? Então, é assim, verbos terminados em guar, guar e quir, como enxaguar, apaziguar, obliquar, delinquir e outros que tenham essas terminações, eles passaram a ter uma variação de pronúncia, porque antes esse grupo se dividia. Uma parte desses verbos tinha uma pronúncia, outra parte tinha outra. O que o acordo fez? Todos eles agora têm duas formas de serem pronunciados e as duas formas estão corretas. Então, o que é importante vocês saberem? Me acompanhe no material. Eu vou aconselhar vocês a fazer o grifo que eu vou fazer aqui, para você saber, na hora em que você for ler, como fica a leitura correta, tá? Então, aqui, por exemplo, na letra A, o que a gente tem com som forte? O U. O tônico significa U forte. E aí, o que vai acontecer é que, mesmo eles sendo pronunciados de forma forte, eles não recebem acento. Então, vai ficar eu enxaguo, eu averiguo e eu delinquo. Então, vocês podem marcar o U embaixo para lembrar que ele é o forte. Escrevam essas coisas, tá? Porque não está escrito aí, mas é um jeito simples de vocês entenderem o que eu estou dizendo. Estou falando essas coisas aqui para simplificar. Então, se você marcar o U e colocar som forte, você vai lembrar que é o enxaguo, eu averiguo, eu delinquo, e não tem acento. Para você que vai fazer a prova escrita, é importante você saber simplesmente que, se não houver acento, verbos com essas três terminações estão corretas, tá? Com essa pronúncia. São formas corretas, formas escritas corretas. Mas, se eles aparecerem com A ou I, que serão as vogais fortes agora, anteriores à última sílaba, como eu enxago, eu averiguo e eu delinquo, todos eles têm que ter acento. Tudo entendido? Se alguém tiver dúvida, é só me falar. Beleza? Então, vamos lá. Agudo e circunflexo. Vamos lembrar como funciona? Olha só. Tanto um acento quanto o outro servem para marcar a sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo, gente? Mais forte. Isso, a sílaba mais forte. Todas as palavras têm uma sílaba que é a mais forte. E elas recebem esses dois acentos, ou agudo e circunflexo. Quando que entra o agudo?
entre o agudo quando o som é forte, mas ele é aberto, a gente fala. O som aberto. Avó. E quando a sílaba é tônica e tem o som fechado, aí a gente usa acento circunflexo, como acontece em avô. Tá vendo? Então, essa é a diferença. Ambos têm a mesma função, tá? Só que um vai ter uma pronúncia, vai marcar uma pronúncia, e o outro vai marcar outra pronúncia. Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte, para a gente entender, que é isso que vocês têm que entender, né? Para que esses acentos servem e como eles são usados e quais as sílabas tônicas que recebem acento, porque, gente, nem toda sílaba tônica é acentuada. Ela pode ser a mais forte da palavra, mas ela não tem acento, certo? O pronome esta laranja, por exemplo. Esse esta tem o som S forte, mas ele não recebe acento. Então, para a gente ter essa compreensão, é que a gente tem a aula de acentuação gráfica, certo? E aí a gente entende por que algumas sílabas, então, terão o acento, aliás, por que algumas palavras terão acento marcando sua sílaba tônica e por que algumas palavras não têm acento marcando sua sílaba tônica. Beleza? Muito bem. E aí, para a gente fazer esse estudo, a gente vai ter de antes fazer alguns lembretezinhos que são muito importantes. Primeiro lembrete é o seguinte: as palavras com relação à sílaba tônica são classificadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Sim. Bom, muito bem. Então, as oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Então, eu já marquei para vocês, está vendo esse tracinho que eu fiz aí? Café, Uhum. urubu, é para a gente saber que a última sílaba aqui é a forte. Tudo bem? Maravilha. As paroxítonas. Vocês sabem que tem gente que sempre tem dúvida. Professora, nunca sei se eu conto de trás para frente para trás. Onde que começa a última sílaba? A última é a última do final da palavra. Se ela é a forte, é a oxítona. A penúltima, se ela for a forte, a palavra é chamada paroxítona. Então, cabeça, júri, olha lá onde eu marquei. E as proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Maravilha? Sim. Claro? Beleza. Então, agora é o seguinte. Eu acho que a maioria, que se não todos, né? Eu acho que vocês devem saber como é que a gente faz para reconhecer sílaba tônica, porque vocês já me viram fazendo isso em algum momento, mas eu vou lembrar vocês. Então, é assim, ó. Até as palavras são as mesmas, então vai ser um vale a pena ver de novo. Para quem ainda não viu, então veja agora. O que acontece é o seguinte, eu sempre ensino a reconhecer a sílaba tônica chamando pela palavra. Nossa, tem gente entrando ainda, gente. Por palavra. Opa, café. Ai, Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Qual é a sílaba tônica dessa palavrinha que você falou? Esse menino, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente realmente reconhece a sílaba tônica quando a gente chama a palavra e aquela sílaba que ficar mais tempo sendo pronunciada é a forte. Por isso que o Felipe fez. Ô, palavra, porque eu falo que é para chamar, mas eu também faço assim. Eu falo para vocês colocarem um O na frente, não falo? Uhum. Por que que eu falo para colocar um O na frente? Que é justamente para dar um ritmo, porque senão cada um chama do jeito que acha melhor, tá? Então, é por isso. Será que a Jane conseguiu entrar? Gente, tem gente falando comigo no WhatsApp, e eu dando aula, tá uma coisa louca. Mas bora que a gente consegue. Então, a gente imagina, esse O com esse negocinho do lado, é para a gente imaginar. Então, é um balãozinho para representar que a gente está pensando. Vocês sabem que eu faço isso, né? Aí, o que acontece é o seguinte, ó. A gente imagina esse O que é para dar ritmo na palavra, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual, como eu falei, vou repetir, a gente vê qual é a palavra, aliás, qual é a sílaba que vai ter o som estendido. Então, é como o Felipe fez eu fazer a palavra hoje. Hoje. Aí vejam que a sílaba tônica é o O. Hoje eu não vou pedir para vocês fazerem, não. Eu mesma vou fazer, vocês vão prestando atenção, vocês vão falando aí. Não precisa abrir o microfone, não. Pode me acompanhar com o microfone fechado mesmo. Combinado, gente?
porque a gente ficou bastante tempo falando, então eu quero otimizar o nosso tempo de aula, tá? Então, na palavra cadeira, ó. O cadeira. Veja que é o D, que é a sílaba forte. E é o E e o I juntos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Na palavra ventilador, ó, vou contar até 3. Quem quiser falar comigo daí com o microfone fechado mesmo pode falar. Então, 1, 2, 3. O ventilador. Porque à medida que você compreende como você pronuncia, você entende como reconhecer a sílaba tônica. Aí vejam que é a sílaba dor que eu fiquei mais tempo pronunciando, né? Ventilador. É isso. Tudo bem? Da palavra melancia, vamos lá. O melancia. Vejam que o si e o a são pronunciados com 2 movimentos de boca diferentes. Eu quero que vocês separem isso. Porque muita gente pensa que a sílaba tônica da melancia ou é o lã ou é o cia. Alguns poucos pensam no si. Então, por que essa confusão? Primeiro, que o lã não é forte, ele tem o som que sai pelo nariz por causa desse N que está aí. É som nasal, não é som forte, tá? É diferente, beleza? Você tem o M, o N ou o tio servindo para essa pronúncia, é som nasal, não é o som mais forte. Então, melan, né? Aí você faz cia. Vejam que a gente pronuncia o I com bastante intensidade, né? Então, ele vai ficar separado do A, cujo som sempre é forte. O A sempre tem o som forte, tá? Por isso, a sílaba tônica da melancia é o si e não o cia. Agora, vou repetir. Quando a gente fala cadeira, presta atenção na minha boca, porque isso é bem... Tem gente que acha que eu estou brincando. Eu não estou brincando quando eu falo isso. De verdade, essa coisa de reconhecer se é uma sílaba ou se a gente separa vogais, ou se elas, aliás, se as vogais estão numa sílaba ou se elas ficam separadas em 2 sílabas, né? Tem a ver com o movimento da boca. E isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, quando eu falo cadeira, eu mexo a boca 3 vezes, porque a palavra cadeira tem 3 sílabas. Por isso, o E e o I são pronunciados numa abertura de boca. Vamos pensar na abertura de boca, ó. Cadeira. Quando eu falo abertura de boca, eu estou falando do movimento da boca, tá? Eu mexo a minha boca 3 vezes. Pronunciem daí vocês também, cadeira. Certo? Vocês vão ver. Cadeira. Fala normal, nem muito rápido, nem muito devagar. Cadeira. Tem gente que... Tem muita gente que não consegue perceber. Eu falo, põe a mão no queixo, que toda vez que seu queixo mexer, você vai ter a certeza, né, do que eu estou falando. Tá? Então, é justamente esse movimento da boca que vai fazer a diferença. Então, cadeira, ó. Então, o E e o I são pronunciados ao mesmo tempo. Quando eu falo melancia, eu mexo a boca 4 vezes. Isso ficou claro para todo mundo? Se eu mexo a boca 4 vezes, é porque são 4 sílabas. Melancia. Tudo bem? Então, por que que eu estou focando esse ponto? Porque isso vai fazer diferença para a gente saber reconhecer a sílaba tônica. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A acentuação gráfica é o assunto mais simples do universo. Mas por que para muita gente fica difícil? Justamente por causa do encontro das vogais. O E e o I na cadeira não estão juntos? Na palavra, quero dizer. Quando você lê o E do lado do I. É isso que eu quero dizer. Elas estão juntas, um do lado do outro. Na palavra melancia, você tem o I do lado do A. E isso confunde as pessoas. Professora, para mim é muito difícil. Quando eu deixo as duas vogais juntas, na mesma sílaba, quando eu separo. Então, eu estou dizendo, para você eliminar essa sua dúvida, é você passar a observar a quantidade de vezes que você abre a boca. A quantidade de vezes que você abre a boca é a quantidade de sílabas que existe naquela palavra. Tem um outro ponto muito importante. Para cada sílaba, a gente tem de ter uma vogal. E somente uma vogal. Então, por exemplo, na palavra hoje, você tem o O separado do E. Então, aí você não vai ter dúvida. São 2 sílabas, não existe um encontro de vogais. Então, é muito simples. Você separa o O do G e está tudo certo.
né? Agora, na cadeira tem o encontro silábico, olha lá, o E e o I. Então, como é que a gente faz mesmo? Observa a quantidade de vezes que você mexe a boca. Cadeira, certo? Então, tá aí. Então, aqui, ó, a gente tem o E e o I na mesma sílaba, eles vão ficar aí juntinhos, certo? Agora, em ventilador, vejam aí. Quantas sílabas tem ventilador, gente? Quando vocês não quiserem abrir o microfone, né, não vai sentir vontade de me responder, porque eu gosto de perguntar e vocês me responderem, vocês têm as duas opções. Vocês podem não abrir o microfone ou abrir para responder e colocar no chat. 4. Acompanhe o chat. 4 sílabas. 4 sílabas. E são 4 sílabas, eu acompanho o chat. Isso aí, Denise, isso aí, Ale. Então, e são 4 sílabas, por quê? Porque são quatro vogais. Olha lá, ventilador, ventilador. Então, o número de sílabas compreende o número de vogais e vice-versa, certo? Então, olha o que acontece. No ventilador não existiu o encontro de vogais, então ficou muito fácil. O número de vogais é o número de sílabas. Olha lá o número de vogais, são 4 vogais. Então, ficou fácil, certo? Então, ficou fácil. Aí você separa as sílabas e acabou, certo? No caso da melancia, aquilo que eu falei, o A e o I, o A e o I aparecem juntinhos, eles aparecem juntinhos escritos na palavra, mas quando eu vou separar a sílaba ou quando eu vou pronunciar essa palavra, eu tenho de separar o I do A, porque eu mexo a boca 2 vezes, uma para o I e outra para o A, ó. Melancia, certo? Qualquer dúvida, gente, vocês me falam, eu não vou ficar perguntando, entendeu, não entendeu? Para a aula, levanta, abre o microfone e fala, professora, repete que eu não entendi, ou pergunta o que você quiser. Beleza? Muito bem. Aqui, eu tenho a palavra que está sem acento, né? O que acontece é o seguinte, essa palavra, ela fica certa com acento e sem acento. Olha que interessante. Se eu pronuncio substância, qual é a sílaba tônica, gente? Então, O Tan. É o tan. Tá aqui. Essa é a sílaba tônica. Ops, peraí. É aqui. Certo? Substância. Certo? Isso aí, Denise. Estou acompanhando você aqui, viu? Então, aí é o tan que é forte. Nesse caso, haveria um acento. Substância. Tudo bem? Muito bem. E se eu não ponho esse acento, como é que eu devo pronunciar essa palavra? Se ela não vem com acento, como é que eu pronuncio? então, cia. substancia. Substancia. Isso. Substancia, que nem o Josué falou. Foi o Josué, não foi? Substancia. É o si que fica forte. Foi, Felipe? Tá. Então, é isso aí, é o si que fica forte. Tem muita questão de prova em que o examinador pergunta assim. Vamos supor, vem a palavra substância com acento, tá? Ó, na prova apareceu a palavra substância, porque veio com acento, beleza? Tá. Aí o examinador pergunta assim, retirado o acento da palavra substância, que vem escrita dessa forma aí, não é? A palavra continua correta, mas muda a classe gramatical. Alguém alguma vez já viu uma questão como essa? Gente, elas existem. Se alguém já Eu já vi. já vi. é Já fiz questão assim. isso, ótimo, porque tem gente que não entende a pergunta. E eu estou explicando que é assim. Quando substância tem o acento, a gente pronuncia dessa forma, é como se eu falasse a substância desse produto, e aí, vejam, substância é um substantivo. A gente classifica como substantivo. Classe gramatical é a classificação da palavra, para quem não lembra, tá? Então, se ele perguntou, mudou de classe gramatical? Mudou. Por quê? Quando eu digo substancia, assim, e a sílaba tônica é o si, passa a ser verbo. Passa a ser verbo, o verbo substanciar. E ele existe, apesar de muita gente falar assim, mas eu nem sabia que ele existe. Pois é, mas ele existe. Então, você vai ter que, numa questão como essa, você tem que pensar na pronúncia
para entender que mudou a palavra, apesar de ter a mesma aparência, certo? A gente vai trabalhar aqui na aula, isso era uma explicação que eu tinha para dar para vocês poderem entender, né, a questão do acento aí. A gente vai analisar essa palavra como substantivo, como substância. Pensando assim, veja bem, eu quero que vocês observem com muita atenção a diferença entre melancia e substância, que elas são diferentes. Melancia, esse som é igual do substancia. Por isso que o si é forte quando eu não ponho acento, como na melancia. Eu não ponho acento no lã. Apesar de muita gente colocar o acento, esse acento é ilusório. Ele não existe aí, certo? Agora, se eu ponho acento, como é o caso da substância, o que vai acontecer é que vai ficar substância. Eu mudei a pronúncia, ó. Substância. Aí essas duas aqui, vogais, são pronunciadas numa única abertura de boca. E elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Tudo bem? Beleza. Aí a gente tem substantivo. Substantivo. Qual é a sílaba tônica do substantivo? Vamos lá, chamar comigo? 1, 2, 3. O substantivo. Qual é a sílaba tônica? Ti. Ti. É isso aí, é o ti. Isso aí, Roseli. Aí, o que que acontece, ó? Muita gente põe acento em substantivo. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vi muita gente já escrevendo substantivo com acento circunflexo aqui, certo? Só que ele não existe. Aí eu vou repetir. É porque a pessoa confunde o som da sílaba mais forte com o som da sílaba nasal. A gente põe esse N ou M, né? Ou tio, representando o som nasal. Não significa que seja a sílaba mais forte. Certo? Bom, muito bem. Quem se lembra de como chama o encontro de vogais que ficam, né? São as vogais que ficam na mesma sílaba. Quem que se lembra do nome? Ditongo. Tongo. Ditongo. Na palavra cadeira, o e e o i ficaram na mesma sílaba. Então, a gente tem aqui um encontro vocálico chamado ditongo. Isso aí, Alan. O Alan está aqui perguntando para mim se nasal. Eu adoro quando a pessoa pergunta para mim o que ela quer saber. Eu acho isso maravilhoso. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho uma vergonha de perguntar, ou então vou atrapalhar a turma. Não, às vezes é a mesma dúvida que outra pessoa tem, só que tem vergonha de perguntar. Então, eu adoro quando a pessoa pergunta. Ó, o que acontece é o seguinte, som nasal é isso mesmo. É quando a gente pronuncia a palavra e o som sai pelo nariz. Perfeito, Alan. Certinho. Por isso você fala substan, tan. Olha lá, sai o som pelo... Você até sente o ventinho do nariz, porque o som sai pelo nariz. Órfã. Olha lá. Isso é som nasal. A Denise está me perguntando, encontro vocálico de tom. Isso, ó. Eu vou escrever aqui embaixo. Os encontros vocálicos são, na verdade, os encontros de vogais. Vamos simplificar isso. Opa, de vogais, certo? Aí o que acontece? A gente tem o ditongo, que eu estou lembrando vocês agora como que funciona. A gente tem o tritongo, que para acentuação gráfica não importa. E a gente tem o hiato de. Tudo bem? Deu para pegar? Se não deu, você me coloca aí. Então, o que que é o encontro de vogais? Quando uma vogal fica do lado da outra, que nem eu falei agora há pouco. Então, o E e o I ficaram, eles estão um ao lado do outro. E quando eu pronuncio o E e o I, eles são pronunciados na mesma abertura de boca. Todo mundo pegou isso? Quando o som sai pela mesma abertura de boca, a gente chama de ditom. Tudo bem? Beleza. Agora, no caso da melancia, o que que acontece? Você tem um encontro de vogais aí, não tem, Denise? Porque o I está do lado do A. Tudo bem, gente? O I não está do lado do A? Se o I está do lado do A, é porque a gente tem um encontro de vogais. Só que na hora de a gente pronunciar essa palavra,
o I não é pronunciado na mesma abertura de boca que o A. Eles são pronunciados em sílabas diferentes. Por isso que aí a gente não tem a ocorrência do ditongo. Quando as vogais ficam em sílabas diferentes, como é que a gente chama esse encontro vocálico? Quem lembra? Isso aí. É o hiato. Isso aí, Dê. Isso aí. Tá? Em substância, olha lá. Substância. O tão ficou mais fortão aqui. E aí a gente pronunciou o I e o A numa abertura de boca só. Então, o que que acontece nesse caso? De novo, aqui a gente tem um ditom. Aí, gente, vamos lembrar de um outro detalhe. Na palavra cadeira, o ditongo, o que aconteceu com esse ditongo? Ele teve um som que subiu, aumentou, ou um som, vou falar uma linguagem simples, tá? Que diminuiu. Vamos falar assim, o som mais forte ou o som mais fraco, certo? É essa a minha pergunta. Então, eu vou explicar para vocês isso aqui. Ó, o que acontece é o seguinte. Sobre as vogais. Vejam se vocês não têm isso escrito já no material de vocês. Nesse material, veja se não está escrito. Eu acho que eu pus o material de vocês. Se eu não coloquei, vocês vão anotar, tá bom? Só confirmem aí. Ó, quando a gente encontrar o A, vocês sempre vão considerar o A como vogal. Se não tiver escrito, é só anotar. É bem simplesinho. O A é vogal, sempre. Então, você viu A na palavra, você já sabe que ele é vogal. Ele nunca vai ter som fraco. Quando a gente fala de vogal, a gente fala de som forte, porque toda vogal tem som forte. Tudo bem? Então, o A sempre é vogal, porque ele sempre, vou por aqui entre parênteses, para vocês não esquecerem, ele sempre é forte. Pronto. Muito bem. Aí a gente tem o E e temos o O. Vou pôr o E, não vou pôr, vou pôr o I e o U depois separadinhos, tá? Então, o E e o O. Pô, o E também é vogal. O O também é vogal. Quando? Quando o E tem som de E mesmo, E ou E, aberto ou fechado, não importa, é vogal. E quando o O tem som de O ou de O, aberto ou fechado. Essas barrinhas significa que o som é esse, tá? Barrinhas é para indicar som. Tudo bem? Então, o E tem som de E, o E tem som de E, é vogal. Agora, vejam lá. Às vezes, esse E tem som de I. Por exemplo, quando eu falo mãe, eu não falo mãe. A minha mãe falou isso para mim. Falo assim? Nenhum de nós fala. Todos nós falamos assim, ó. Ô mãe, o que que acontece? O E, ele tem o som do I. E pronunciem vocês aí a palavra mãe. Vocês vão observar que vocês vão abrir a boca uma vez só. Mãe. Ah lá, abriu a boca uma vez só. Por que que eu estou falando isso? Porque o A é sempre vogal, então esse A é forte. E esse E, que tem o som do I pronunciado junto da vogal A, esse é. Deixa eu fazer a flechinha de outro lugar, peraí. Esse é da palavrinha mãe, que está aqui, é chamado de semivogal. Isso aí, Dê. Isso aí. Tudo bem? Assim como o O. O O, quando tem som de O, é o som dele. Aberto ou fechado, não tem problema. Diferente do que acontece quando a gente fala mão. Ó, nenhum de nós fala mão, a mão o dele quebrou. Não, a gente fala a mão, numa única abertura de boca, porque o A aí é vogal. E esse O, que assume o som do U, é considerado, nesse caso, uma semivogal.
Todo mundo entendeu? Isso ajuda vocês. Então, a abertura de boca e a compreensão disso que eu estou escrevendo, a compreensão. Depois vocês podem passar a semana treinando isso, gente. Pega tudo que é palavra, fica pronunciando, vê o que acontece. Marca a palavra que teve dúvida, pergunta, é legal, certo? Ajuda muito vocês pegarem qualquer palavra. Aliás, toda vez que eu dou essa aula que eu faço o pessoal chamar, tem muita gente que vem assim, professor, eu passei a semana chamando as palavras. Mas, gente, isso é muito bom, porque a gente treina. E você começa a perceber que você não erra a sílaba tônica mais. Não é só na aula não, viu, professor? Eu faço isso até hoje. Você faz, né, Fê? Eu não duvido. Eu não duvido. O I e o U. Bom, obviamente, o I é vogal. Vamos fazer assim, porque são os pares similares. O U também é vogal. Certo? Muito bem. Quando é que eles vão ser semivogais? Aqui eu vou mostrar de forma diferente. Ops. Eu vou mostrar de forma diferente. Ó, o I e o U são semivogais quando eles são pronunciados juntos. Aliás, vou escrever isso para vocês, espera aí. Ó, pronunciados juntos de outra vogal. O que que um livro de gramática quer dizer para vocês quando ele fala que o U ou o I é pronunciado junto de outra vogal? O que que vocês entendem disso? Pensando na aula que eu dei para vocês agora, o que vocês deveriam entender é que eles são pronunciados na mesma abertura de boca que a outra vogal. Então, vamos voltar aqui um minutinho. Quando eu falo substância, ó, presta atenção na minha boca. Substância. Cia. Então, eu abri a boca uma vez só, falei o I e o A. Então, aquilo que eu falei para vocês. Você perceber quantas aberturas de boca aconteceram na pronúncia daquela palavra faz você perceber a quantidade de sílabas. Logo, se existe um encontro de vogais, esse encontro de vogais vai ficar na mesma sílaba. Aí, o que que vai acontecer nesse caso do I? Ele não foi pronunciado na mesma abertura de boca que o A. Então, ele foi pronunciado junto da outra vogal. Por isso que esse I que vocês estão vendo aí é a semivogal. Vou marcar para vocês aqui. Esse I, vou abreviar assim, ó, é a semivogal. E o A, como eu disse para vocês, sempre é a vogal. Perceberam? Agora, vai lá na palavra cadeira. Ô, cadeira, percebam que a gente nem fala o I. Alguém aqui fala assim, a cadeira quebrou? Não, porque a gente tem uma fadiga de falar esse I e esse U, porque eles são muito fracos, para a gente não faz a menor diferença. A gente fala cadeira. Isso acontece porque o I é pronunciado na mesma abertura de boca que o E. Então, eu falo cadeira. Ah lá. Então, o I é pronunciado junto de outra vogal, porque o E aí tem som dele mesmo, certo? Então, esse é vogal e esse I semivogal. Todo mundo compreendeu? Aí, nesse caso, gente, quando é que o U vai ser semivogal, então? Mesma coisa, quando ele for pronunciado junto de outra vogal. Pronunciou junto da outra vogal, certo? Olha lá, ele vira semivogal. Aqui eu vou fazer tudo para vocês que eu falei. Quebrou. A gente não fala quebrou, quebrou. Por quê? Porque ele é semivogal. Então, esse O tem o som de O é vogal e o U é semivogal. Certo? Com isso, tem a cadeira e tem a substância lá atrás. Belezinha? Vocês copiaram? Pode bater uma foto, tirar um print, depende de onde você está assistindo aí, né? Se é no computador. Beleza?
É por isso que eu não gosto de material todo pronto, senão vocês acabam se dispersando muito. Que a gente tem que escrever, anotar, participar. Beleza? Então, primeira coisa, não misturar som nasal com som forte. Segundo, distinguir a quantidade de sílabas pela quantidade de vezes que você abre a boca. Tudo isso vai fazer bastante diferença. Certo? Tudo isso vai fazer muita diferença. Tudo bem? Posso já mudar? Voltar lá onde eu preciso agora? Posso voltar, gente? Ah, aqui eu falei do tritongo, só para que vocês possam se lembrar. Ó, iguais. Iguais. Percebam que aqui eu tenho o A vogal. E só uma vogal. Ela puxa o U e o I, que são semivogais. Por isso a gente separa a sílaba assim, ó. I de um lado, iguais do outro. Lembraram do tritongo? O tritongo para acentuação gráfica não tem a menor importância. Tá? Por isso que eu não estou dando muita ênfase nele. Mas o hiato e o ditongo vocês precisam realmente distinguir. Tudo bem, gente? Beleza. Vamos voltar para os dois ditongos, que eu preciso fazer um acréscimo de informação aí. O que acontece é o seguinte. O primeiro ditongo, que é o ditongo da cadeira. Olha o que eu quero que vocês observem. Esse ditongo da cadeira, ele tem primeiro a vogal e depois a semivogal. Primeiro a vogal, depois a semivogal. Eu falei certo. Primeiro a vogal, depois a semivogal. Então, esse som, ele subiu, aumentou ou ele diminuiu? O que vocês acham? Saiu da vogal, Diminuiu. foi para a semivogal. Diminuiu. A semivogal chama semi justamente porque ele é meia vogal. É, tem uma cachorrada. Então, ele tá falando que a cachorrada tá rolando solta. Aí a gente tá escutando o cachorro. Então, ó. Então, o que que acontece? A gente está na vogal, vai para a semivogal, o som cai, porque a semivogal é meia vogal. Lembra que eu falei que a vogal sempre é forte, constitui sílaba? A semi é a... Sim. Por isso que a Verônica falou, o som diminuiu. Então, nesse sentido, é que a gente, então, classifica esse ditongo da palavra cadeira como ditongo Crescente. decrescente. Certo? Ditongo decrescente. Tudo bem? Agora fala para mim, na substância é o mesmo tipo de ditongo? É decrescente também? Não, Crescente. pro. Crescente. Crescente, ó, saiu da semivogal para ir para vogal. Vocal. Ele é um ditongo crescente. Certo? Porque o som subiu. Aqui o som desceu. Né? Ele caiu, no outro ele subiu. Beleza? Muito bem. Sobre o ditongo crescente, tá? Sobre o ditongo crescente, a gente tem uma observação para fazer também. Fala para mim, vocês aí. A palavra substância é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítono. Paroxítono. Perfeito. Isso aí. Vou marcar aqui. Ela é uma paroxítona, sim, originalmente uma paroxítona. Mas aí a gente vai fazer uma observação e vocês vão anotar essa observação. Se não houver no material, que eu acho que nesse material está sem. Mas vocês podem anotar. É até bom que vocês anotem, porque vocês vão ter que entender bem isso. Ó, essa observação é sobre a paroxítona terminada em ditongo crescente.
que acontece com a paroxítona terminada em ditongo crescente? Veja lá. A gente, de fato, fala substância, ou seja, a gente põe a força no tam, porque é a sílaba tônica, e aqui acaba ocorrendo o ditongo crescente, que a gente marcou aí na sílaba anterior, mas eu quero enfatizar. Dessa forma, eu tenho que entender que essa palavra, ela tem as sílabas separadas da seguinte maneira: substância. Bom, muito bem. Acontece que alguns autores, ou seja, alguns gramáticos, dizem o seguinte, que as paroxítonas terminadas em ditom crescente também podem ser entendidas como proparoxítonas. Então, a palavra substância pode, nesse caso, ficar separada assim: substância. E veja que isso não mexe em nada no acento dela, porque paroxítona terminada em ditongo tem acento, e toda a proparoxítona é acentuada. Então, o acento não sofre alteração nenhuma, mas isso que vocês precisam saber, certo? E aí, o que acontece? Como que uma mesma palavra, então, vai ter duas normas, vai seguir duas normas? Então, vou repetir. Isso só acontece com este grupo de palavras. Só com este grupo, mais nenhum. Ou seja, mas não pode ser aquela palavra X. Não, só vai acontecer com as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Somente elas podem ser entendidas como proparoxítonas também. Fala, Douglas. Oi, Pro. Eu estava Faz... escrevendo aí no chat. eu vi. Então, ditongo crescente, decrescente, eu já vi umas perguntinhas. Eu, na minha ignorância, eu tinha gravado quando vai do maior para o menor, é decrescente, do menor para o maior é crescente. Não Eu tem fiz uma uma regrinha. flechinha aqui assim, ó, Douglas. Assim, vamos voltar aqui, se você está com a dúvida. Veja. O que eu fiz? Começou da vogal, que tem o som mais forte, e foi para semivogal, que tem o som mais fraco. Tudo bem? Você compreende isso? Certo, Tá. Então o som caiu. Se caiu, decresceu, que esse D é para falar justamente que caiu. certo. Porque se é crescente, cresce. Se cresce, sobe. Tudo bem esse movimento? Agora vamos na Perfeito. substância. Você está na semivogal, é o som mais fraco, correto? E aí você vai para o som forte. Então, esse som subiu. Se Se a- ele subiu, ele crê. Crescente. É isso. Tá, Então, em verdade, se você consegue compreender o que eu expliquei assim, o A sempre é vogal. O E é vogal, mas vai ser semivogal quando ele assumir o som do I. O O é vogal. Se você sabe aquele conceito direitinho, você vai distinguir vogal de semivogal. E aí você vai compreender de tom crescente e decrescente. Por isso que eu fui indo por partes. Primeiro eu expliquei o A e o U, depois eu voltei para a classificação do ditom. Entendeu? Porque se você não souber primeiro o que é vogal, o que é semivogal, você não vai entender esse ditom crescente e decrescente. Então, primeira coisa é saber que vogal tem o som mais forte, semivogal o som mais fraco. perfeito. Se começa do forte e vai para o fraco, cai, decresce. Se começa do fraco, vai para o forte, cresce. Decrescente. Entendeu? Tudo bem? E Perfeito. aí é que entra o que eu estou falando aqui. Então, a sua pergunta tem a ver com o que eu estou explicando. Se você tem uma paroxítona que termina em tombo decrescente, você não vai ter essa preocupação. Então, o que a VUNESP faz? Ela faz assim. Não tem questão de acentuação gráfica que ele coloca lá para você no enunciado. Assinale o item em que o grupo de palavras, supor, né, que o grupo de palavras, ou as três palavras, ou porque ele tem posto 3 palavras em cada item. No A tem 3 palavras, na B, na C, então em cada item 3 palavras. Assinale o item que as 3 palavras têm acento pela mesma regra. Tem muita questão assim. Aí você não precisa saber a regra de cor. Percebe que o que nós estamos vendo nessa aula é, na verdade, o mais importante de
toda a acentuação gráfica. Muita gente não entende isso. Essa aula que eu estou dando agora é a mais importante, porque no dia, se você comparar uma palavra com a outra, vamos supor, gente, todas as palavras do item A têm acento na última sílaba. Vamos lá. Café, vatapá, certo? Olha, a gente não viu regra nenhuma. Nem olha para a apostila, não pensa em regra. Só usa o raciocínio. Vocês vão ver eu explicando isso na aula gravada de exercício de questões. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você vê lá. Café, rodapé e cipó. Vocês viram essas 3 palavras na letra A? Todas as 3 palavras têm acento em que sílaba? Não é na última? É ou não é? Café, cipó, Sim, rodapé. Não foram as 3 que eu falei? Muito bem. sim, As 3 têm oxítonas. acento na última sílaba. Então, as 3 são o quê? Oxítonas. É essa a resposta. Aí, o que a VUNESP faz? Quando ela põe esse tipo de questão, esta regra é vista como uma regra à parte. Se você estiver fazendo uma questão da VUNESP, diferente do CESP, viu, Bárbara? Eu já vou te falar do CESP agora. Então, se você está lá na VUNESP, ele vai pôr um item e, vamos supor que seja a resposta desse grupo de palavras aqui. As 3 palavras deverão ser paroxítonas terminadas de tom crescente. Porque essa norma, essa condição que eu estou explicando, é vista como uma norma à parte. Como? Aí é como o CESP cobra, Bárbara, que você vai prestar Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal é CESP. Como é que o CESP cobra isso? Ele fala para você assim, a palavra substância tem acento justificada por 2 normas, por 2 regras diferentes? Você vai falar sim, tá certo. Porque ela tanto pode ser vista como paroxítona terminada em ditongo crescente, como ela pode ser vista como uma proparoxítona, que é chamada de acidental, por exemplo. Mas essas classificações para vocês não caem. Ela pode Eventual. ser... no CESP ele vai falar que é por 2 regras distintas, certo? E na VUNESP ele vai pôr, você não precisa saber a regra de cor, mas o que vocês precisam saber? Paroxítona terminada em ditongo crescente também pode ser considerada paroxítona, e essa é uma norma vista à parte. Portanto, se o item que você estiver procurando lá de resposta tiver 3 paroxítonas terminadas em ditongo crescente, essa é a resposta. Se você tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente, junto de uma oxítona ou de uma proparoxítona, tá errado. Não pode. Ah, Luciane, mas não pode ser nenhuma proparoxítona junto, tipo, aparece substância, faz de conta, e também e depois aparece sílaba. Vamos supor que sejam só 2 palavrinhas, está lá no item A. Essa a resposta? Não. Ah, mas substância não pode ser proparoxítona? Sim. Só que ela também pode ser vista como paroxítona terminada em ditongo. Então, ela não é igual a sílaba, porque sílaba só pode ser considerada proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba aqui é a forte. Todos compreenderam o conceito? Se alguém não compreendeu, fala agora que eu repito. Tem que entender que isso aqui, que isso é visto como uma norma, uma regra à parte. E só vale para as paroxítonas terminadas em tom crescente. Entendido? Se é para ser resposta, as 3 têm que ser com essa característica aí. Então, essa proparoxítona pode ser acidental, pode ser relativa, ela recebe alguns nomes diferentes. Mas o importante é que vocês entendam que paroxítonas terminadas em tom crescente podem ser consideradas proparoxítonas. Tudo bem? Muito bem. Então, sobre o que a gente viu aqui, tranquilo? Abertura de boca, cada vogal constitui uma sílaba. Encontrou as vogais, você tem que fazer a diferença entre hiato e ditongo. Para acentuação gráfica, é isso que você tem que saber. É como se eu tivesse feito um resumo. É como não, eu fiz um resumo aqui. Você tem que saber isso aqui, diferenciar desse menino aqui. E no final das contas, gente, o mais importante aqui é saber separar a sílaba, reparem.
e reconhecer a sílaba tônica direitinho. Porque essa questão de haver o ditongo, é um ditongo ou é um hiato, tem a ver com a separação silábica, que tem a ver com os encontros vocálicos, que são aqueles que mais causam dúvidas. Tudo bem? Então, o que eu marquei de amarelinho é o que é mais importante, você tem que saber desse slide, né? E aí, eu não marquei aqui, mas é importante também, fazer a diferença do decrescente para o crescente por conta dessa norma à parte, que a gente viu aqui. Todo mundo anotou tudo direitinho? Maravilha? Sim. Beleza, então vou caminhar, tá? Ó, aqui eu pus lá sobre as vogais. E agora eu chamo de roteiro, gente. Eu não gosto de falar que é regra, porque quando a gente fala que é regra, parece que assusta. Então, não tem nada a ver com regra, tem a ver com um roteiro que a gente vai fazer de raciocínio. Então, o primeiro passo que a gente dá para acentuar a sílaba, primeiro passo, é reconhecer a sílaba tônica. E para vocês, na prática da questão, isso é importante. Você reconheceu a sílaba tônica, que nem eu falei. Café, rodapé, vatapá. Você olha para as palavras e vê que o acento está na última sílaba. Nesse tipo de questão, você nem precisa reconhecer a sílaba tônica. É que quando começa a misturar proparoxítona, paroxítona, oxítona e monossílaba, vocês piram o cabeção. Se eu estiver mentindo, vocês me falam aí. Mas como na questão eles vão misturando as palavras, então vocês acabam se confundindo um pouco. Mas é só manter a lucidez num item de cada vez, um item por vez, e tudo dá certo. Então, primeiro se reconhece a sílaba tônica. Se nessa sílaba tônica aqui, se nela, na sílaba tônica, aparecerem hiatos, veja, eu não, vou deixar uma coisa muito clara aqui. Se na sílaba tônica aparecerem hiatos que recebem acento, é porque nesses hiatos a segunda vogal é o I ou é o U, seguidos ou não de S, e não receberão acento, portanto, exceto, só não receberão acento se eles estiverem seguidos de NH. Aí, todo mundo, quando eu falo essa regra, a pessoa passa mal, né? Gente, não precisa. Não precisa. Então, primeira coisa que eu quero que vocês gravem e que vocês me respondam. Todos os hiatos recebem acento? É isso que eu estou falando? Toda vez que eu encontrar um hiato, eu vou acentuar? Não. Não. Isso aí, Dê. Ela ainda pôs tudo em letra maiúscula, assim que eu gosto. Não, eu não estou falando que... Porque tem muita gente que pensa isso. Ah, mas a professora falou que quando tem hiato tem acento. Não, eu não falei isso. Eu falei que se na sílaba tônica apareceriam esses dois tipos de hiatos. O que tem a segunda vogal com I ou aquele que tem a segunda vogal com U. É isso que eu falei. E em todas as regras de acentuação gráfica, a gente vai falar seguido ou não de S, porque o S nunca faz a diferença. Beleza? Tá. Então, os hiatos que recebem acento são esses meninos aqui. Certo? Com o I e com o U. Os que não recebem. É quando você tiver na sequência um NH. Gente, isso é muito simples. Agora, quem tiver a fim de me acompanhar aqui na aula, abre o microfone, se puder, se quiser, certo? Eu gosto de exigir, mas eu não vou exigir, não. Quem quiser e puder, abre o microfone e vai fazer para mim o seguinte: o reconhecimento da sílaba tônica. Eu vou chamar a palavra, mas vocês vão me dizer qual é a sílaba tônica, beleza? Então, nem que a Verônica já abriu o microfone, assim que eu gosto, mulher. Vamos lá. Na palavra saúde, ó. O saúde, qual é a sílaba tônica? É o U. Aê, muito bem, gostei de vocês, hein? Coisa linda. Aí, o que que acontece? Eu achei a sílaba tônica. E agora, presta muita atenção no que eu vou falar. Na sílaba tônica, eu achei o U sozinho. Foi ou não foi? Sozinho. Sim. Não está Sozinho. acompanhado de outra letra. Tá? Não. Não. Se ele tivesse acompanhado de S, não faria diferença. Mas ele não tá. Ele tá sozinho, sozinho, sozinho. Beleza? Quando o I e o U... Agora, veja, eu estou fazendo um outro raciocínio, porque a regra é essa que eu coloquei para vocês de forma simplificada aí, mas a regra é essa.
Os hiatos que recebem acento são os hiatos cuja segunda vogal é o I, U. Percebe? É muito chata. Aí, Sim. na hora que você vai reconhecer na palavra, isso parece uma coisa super difícil. Então, foca no que eu estou explicando. Você procurou a sílaba tônica, vocês reconheceram a sílaba tônica junto comigo. E na sílaba tônica apareceu o U sozinho. Tudo bem? O que que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui para trás. Tem outra vogal? Tem. Tem. Esse é um caso de hiato que leva acento. É isso. Então, saúde tem acento por causa do hiato, cuja segunda vogal é o U. Agora, por que que eu pus uma barrinha e escrevi saudade? Para vocês compararem a diferença do hiato. Vou até fazer assim, ó. Para o ditongo. Por que que saudade não tem acento? Porque não é saúde, é sal. Olha a diferença, ó. Olha na minha boca. Saúde. 3 vezes eu mexi a boca, ó. Saúde. Mexi 3 vezes. Porque o U fica separado do A. O U aí não é semivogal, ele é vogal. Por isso que você tem o hiato. Aqui você tem um hiato. Agora, olha na minha boca. Saudade. O U não foi pronunciado junto do A. Ó, saudade. Sim. Por isso que isso aqui é um ditongo e você nem Ditongo. pode pensar em acento aí, porque não tem nada a ver. Professora, Perceberam a diferença? Pra vocês, quando vocês, Sim, como é que eu total. distingo mesmo? Pensa nessas palavrinhas aí que vai ajudar bastante. Agora, vamos lá. O saída. Qual é a sílaba tônica aí? E É o I. Beleza. Então, veja, procurei a sílaba tônica, e na sílaba tônica eu achei o I sozinho. Olha o que eu vou fazer, eu vou olhar para trás. Existe outra vogal? Existe. sim, Então, esse é um existe. caso de hiato que deve ser acentuado. Agora vocês vão me responder, por que que a palavra caixa não tem acento? Porque é ditongo. Porque é de tom, isso, Verônica linda, tá vendo? Ó, você não fala a caixa quebrou, você fala a caixa. Caixa, caixa. Olha lá, o I é pronunciado na mesma abertura de boca que uma vogal, então ele é semivogal. Olha a explicação que eu dei agora há pouco. Portanto, aqui eu tenho um de tom. Beleza? Vamos lá, na palavra faísca. Ô, faísca, qual é a sílaba tônica? E É o is. Lembra que o i acompanhado de s não é como se ele estivesse sozinho. Sempre nas regras de acentuação gráfica, a gente vai falar assim, em todas as normas, acompanhado ou não de s. Beleza? Então, não esquenta a cabeça com s. É como se o i tivesse aí sozinho. Então, você encontrou o i sozinho ou seguido de s na sílaba tônica, o que você tem que fazer mesmo? Olhar para olhar se trás. Achou outra vogal? É um caso de hiato que leva acento. Então, não são todos os hiatos que levam acento. São os que terminam em IU, seguidos ou não de S. Terminam porque é a segunda vogal, né? Qual é a sílaba tônica do balaústre? Nem vou chamar agora, vocês que vão achar para mim. Os. Us. Us. Isso, us. Beleza. Aí eu achei o U seguido de S, não faz diferença? Ah, então eu posso ter um hiato que leva acento. Como que eu faço para saber se leva acento ou não? Eu olho para trás. Achei uma vogal, então é um hiato. Beleza? Agora vocês vão me Beleza. dizer. Na palavra moinho, o I é a sílaba tônica, só que todo mundo aqui sabe que moinho não tem acento. Minha pergunta é, por quê? Seguido de NH. NH. Olha o Kelvin, arrasou. Ah, lá. Que está seguido de NH. Então, quando está seguido de NH, eu nem olho para trás, eu nem quero saber se é hiato ou não, porque não vai fazer a diferença. Professor, eu vi falando de hiato em outro contexto, né? A mulher falou assim, nesse período da minha vida houve um hiato, né? O que ele quer dizer? Um buraco? Sei lá, eu. É isso, é uma vaga. É. Né? Porque eu falei, o que Quando a gente essa fala mulher o tá hiato do falando? mar, o hiato do mar é uma vaga. Naquele espaço que não tem água. É a separação. Porque a vaga é uma separação, né, Ale? Entende? Ah, entendi. A relação do sentido? Quando existe uma vaga,
existe um espaço, porque existiu uma separação. Eu acho chiquíssimo quando a pessoa fala isso. Houve um hiato na minha vida, o hiato do mar, o hiato daquele momento. É chique demais. Ai, gente. Então, aqui existe o hiato, tá? Só que ele não leva acento porque é seguido do NH. Olha, eu estava com saudade da aula para vocês. Quantas emoções. Vamos lá. Raiz. Qual é a sílaba tônica da raiz? O raiz. Isso. É o is, né, gente? Ele está sozinho na sílaba tônica? Não. 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 Como ele não está sozinho, ele está acompanhado do Z, eu nem olho para trás. Porque não importa que seja um hiato. Ele não, o I, aí, porque tem o Z, ele já ficou fortão. Eu não preciso botar o acento, eu não preciso colocar acento, como acontece, por exemplo, na saída. Senão eu falo saída. Se não tiver acento, eu falo saída. Por quê? Porque a propensão do I e do U é a de serem semivogais. É a grande propensão deles. Então, no caso dos hiatos terminados em I e U, a gente tem que pôr o acento para dar força, para eles saírem da função de semivogal e irem para a função de vogal. Quando É o eles... caso do juiz, né? Oi, Juiz que é bem. diferente de juíza. O juiz também é a mesma regra, né? Que é diferente de juíza. Tem essa Exatamente. terminação. Ó, o Ale está falando isso aqui. Juiz não tem acento. Então, o juiz, eu não comparo com juíza. Juiz, eu comparo com raiz. Por quê? Que é isso que vocês têm que aprender a fazer para fazer a prova. Para resolver questão de acentuação gráfica, você tem que aprender a comparar as palavras. Certo? Mais do que decorar a regra. Você tem que entender a regra e ter essa percepção na palavra. Aí, observem uma coisa. Por que o juiz tem que ser comparado com raiz? Porque tanto na palavra raiz quanto na palavra juiz, nós temos o hiato, só que o i, que é a segunda vogal desse hiato, não fica sozinho assim. Ele vem associado a uma outra letra, que no caso é o Z. Aí, vamos entender assim, o Z já deu força para ele e dispensa o acento. Agora, fala para mim, raízes. Qual é a sílaba tônica de raízes? I. É o I. I. Nesse caso, vai ter acento? Sim. 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 Porque agora você faz o raízes e o I voltou a ser a segunda vogal que fica sozinha na sílaba tônica. Então, a gente olha para trás, tem outra vogal, raízes sem acento. Então, eu nunca comparo. Por exemplo, eu não posso comparar chapéu com chapéuzinho. Assim como eu não posso comparar raiz com raízes para fazer o raciocínio da acentuação. Não posso. Porque raiz é singular, raiz é plural, vira outra palavra. Tanto que raiz tem 2 sílabas, raízes tem 3. Já ficou diferente aí. Por isso que eu falo, o número de sílabas, a separação silábica na acentuação gráfica é a chave do negócio. É a base de todo o raciocínio. Certo? Agora, vamos comparar. O juiz não tem acento pelo mesmo motivo que raiz, porque o i não fica sozinho na sílaba, está acompanhado do z. E juíza, eu posso comparar com raízes ou não? O que vocês acham? São iguais ou não? Pode. Posso. Porque Pode. Isso aí. Porque em raízes o i ficou sozinho. Em juíza, o i é a segunda vogal do hiato que ficou sozinho. Então, aí sim, aí a comparação é adequada. Tá vendo? Vamos lá, fala para mim em restituí-lo qual é a sílaba tônica, mas pode pronunciar o lo junto, porque o hífen faz com que nós pronunciemos tudo junto mesmo. E Ilo. É o i. Restituí-lo. Ó, presta muita atenção. Esse i não está sozinho na sílaba tônica? tá. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para trás. Existe uma vogal, então vai botar acento aí. Mas tem que ser com essas condições. Certo? Tudo bem?
Agora eu vou explicar para vocês por que que eu pus a mesma palavra duas vezes, porque na verdade não é a mesma palavra. Isso aqui tem tanto assim cara de prova oral, porque é assim, ó. Por que que essas duas palavras aqui são diferentes, apesar de parecerem iguais? Porque uma eu pronuncio assim, fluido. E o I vai ser a sílaba tônica. Sozinho, sozinho. Eu olho para trás, tem outra vogal, então eu ponho o acento aqui. E aí aconteceu o hiato. A outra, eu pronuncio fluido, não é fluido. Eu falo flui, flui. Numa única abertura de boca, eu ponho o U e o I. Fluido. Então, aqui não ocorre nenhum hiato. Aqui, o que ocorre é o ditom. Fluido. Muito bem. Aqui eu tenho ditom, aqui eu tenho hiato. Qual que é a diferença, então, Luciane? Como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Fluido só leva acento, só existe hiato, leva acento, quando nós estamos flexionando o verbo fluir. É o verbo fluir no particípio. Então, o assunto havia fluído muito bem. Perfeito. Agora, quando você vai ao posto de gasolina trocar aquele olhinho que a gente chama de fluido de freio, a gente não pode dizer fluido de freio, como todo mundo fala. A gente tem que dizer o fluido de freio. Você tem aí um fluido de freio? Aí sim. A conversa deles foi fluida. Por que fluida? Porque, então, eu estou usando um adjetivo. Então, quando for nome ou quando for uma característica, eu não ponho acento. O que que eu acho muito prático para vocês gravarem isso? Fluido só leva acento quando é verbo. Você vai ter que perceber isso na elaboração da frase. É um verbo? Está no particípio fluido? Põe acento. Não é verbo? Não põe acento. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Então, agora eu quero saber uma coisinha de vocês. Como é que eu pronuncio essa palavrinha que eu estou marcando aí na tela? Ó? Gratuito. Isso, é assim mesmo, Esther. É gratuito. Repitam comigo, tá? Não precisa abrir o microfone, não. Repete aí na sua casa. Gratuito. Por que eu tô falando isso? Porque a gente escuta. Vocês, eu tenho certeza que não, mas a gente escuta o povo falando. Isso é gratuito, mas eu tenho um ódio. Tenho ódio. E vocês... Eu tenho, com essa palavra, eu tenho ranço. Porque é demais da conta. Tem propaganda de televisão que se diacha essa palavra vem com acento escrito na tela. Isso me irrita. Ó, gratuito. Gente, a pessoa tem para fazer uma propaganda de televisão, tem que ter muito cuidado com o que ela está escrevendo, né? Olha, não dá. Gratuito. Aqui não existe hiato. Se fosse gratuito, nós teríamos acento no i. Então, nesse caso, se essa palavra, se a pessoa pronuncia errada, né, a palavra de forma errada, ela vai acentuar de forma errada. Então, é gratuito. Vocês estão repetindo aí, né? Isso é importante, sabia? Porque quando a gente fala errado, a gente separa errado. Gratuito. E a próxima, como é que fala? Intuito. Isso, não é intuito. Ai, teve um intuito bom. Não, isso não existe. Teve intuito nenhum. E a outra palavrinha que vocês têm aí é fortuito. Ó, fortuito. Mesma coisa, não é fortuito. É fortuito. Beleza? Eu já pego assim umas palavras para colocar nos exemplos, que são palavras muito comuns de prova de concurso, de modo geral, tá? E ao mesmo tempo para a gente aprender. E a Vunesp, ela gosta, é uma banca que gosta muito de trabalhar com os erros do cotidiano. Se vocês observarem bem,
Eles adoram colocar, por exemplo, a palavra rubrica, que quando eu não ponho no material, eu cito. Porque eles adoram colocar a palavra rubrica, porque a maioria, vocês não, eu sei. Mas o povo fala, ai, você põe sua rúbrica aqui? E aí, de tanto a gente ouvir rúbrica, 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 a gente acredita nesse som. E aí você vai colocar um acento no ru. E a VUNESP cai em cima disso aí. A palavra gratuito é outra palavra que a banca trabalha bastante, porque é um erro do cotidiano, um erro muito comum. E aí isso vira um telefone sem fio e as pessoas acabam falando errado. E em prova já viu, né? Aí é um problema. Tudo bem? As observações que eu vou fazer agora são observações que vieram com o acordo. E a gente teve em 2022, agora não me lembro bem se em 2023 também. Mas, enfim, houve nas provas da VUNESP questões atuais, então, tá? 22, 23, questão que falasse assim, assinale o item em que a palavra foi escrita de acordo com a norma, o último acordo ortográfico. E eles faziam isso nos acentos. Então, você tem que saber que, por exemplo, palavras que terminem em ou seguidos ou não de S não são mais acentuados. Porque antes, vocês sabem, né? Antes, vem, tinha acento e vou, singular, plural, não importa, né? Seguido ou não de S, tinha acento. Mas agora, esses acentos não existem mais. Tá? Aí a gente também tem a consideração de um falso hiato. Por que que eu pus aqui? Porque está junto da compreensão do hiato, tá, gente? Eu pus essas duas observações aqui, porque nós estamos falando de hiato, estamos assimilando que são vogais que ficam separadas em sílabas distintas. E aí vou aproveitar para dar uma luz para vocês. Quando a gente dobra a vogal, sempre é hiato. Por isso que eu pus essa norma aí. Toda vez que eu dobrar a vogal. Dobrou vogal, constituiu hiato. Certo? Por isso que eu pus a observação do acordo do V e do VO aí. Do EM e do O. Certo? Elas não têm mais acento. E são hiatos. A gente separa. Então, aproveitando, como é que eu separo a sílaba de álcool, então? Separa a sílaba para mim. Quero separação silábica. Ao, Ao, Co-ou. ou, Co-ou. ou. Não dobrou a vogal? Separa. E aí vai o acento aqui, porque é uma proparoxítona. Muita gente fala assim, é álcool, como se os dois Os fossem um só. Aí fala, é uma paroxítona. Pronto, já errou. Dobrou vogal, é hiato. Então, aqui você tem 1, 2 e 3 sílabas. Uma antepenúltima é a tônica, eu tenho que botar acento. Então, ela é acentuada por ser uma proparoxítona. Tudo bem? Não pode esquecer mais isso. Bom, ainda falando de hiato, no acordo nós temos uma consideração para falsos hiatos. Aí vamos lembrar, como assim, Luciane, falso hiato? Vamos entender. O hiato, como a gente viu, vou voltar aqui um pouquinho. O hiato, como a gente viu, acontece toda vez que eu tenho uma vogal ao lado de outra. Sim ou não? Sim. Tem uma vogal do lado da outra, na separação silábica, vai cada um para o seu lugar. Cada um no seu quadrado, certo? Diferente do que acontece com o ditongo, que pode ser assim, vogal mais semivogal, como pode ser semivogal mais vogal. Certo? Esse aqui decresce e esse aqui cresce. Beleza? Tá. Aí o tritongo, aproveitar para colocar aqui. O tritongo é semivogal mais semivogal. E isso nunca vai mudar. Certo? Que foi o que a gente viu. Só fica a vogal segurando as outras duas aí do lado, que as duas são fraquinhas, fica lá a vogal sustentando. Beleza? uhum. Muito bem. Então, um falso hiato não pode ser constituído de duas vogais. Por isso que ele é falso.
Ora, então, como é que vai ser hiato? Simples. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples aqui. É quando eu tenho um ditongo primeiro e depois uma vogal. Veja lá. O feiura. Veja, o U fica sozinho na sílaba tônica. Mas vamos olhar para trás. O que que eu encontro aqui atrás? Eu encontro uma vogal? Não, de Não, tombo. Não, ditongo. eu encontrei o ditongo. Por isso que a gente chama de falso hiato. Certo? Muito bem. Se o falciato ocorre em uma paroxítona, todo mundo compreende que feiura é uma palavra paroxítona? É só ficar quietinho que eu vou entender que todo mundo compreendeu. Beleza? Tá. Então todo mundo entende. É a penúltima sílaba que é a forte e o hiato aconteceu na penúltima sílaba. Então é uma paroxítona que tem um falso hiato. Paroxítonas com falsos hiatos não tem mais acento. Certo? Antes feiura tinha acento, agora não tem mais. Agora, Professor, se considera que terminado em Rá, né? Também, RA não vai também dar novidade, aí, questão que não pode ser acentuada. acontece, Ale, que lá no resumo da obra, né? Lá no resumo, todas as modificações de acento são as paroxítonas, mas primeiro a gente tem que entender uma coisinha por vez, né? Aí a gente tem essa visão, que o que mudou na acentuação gráfica de verdade é o acento das paroxítonas. Tinha muita exceção, agora não tem mais. É por isso. Agora vamos lá. Então, feiura é uma paroxítona que tem o quê? Um falso hiato, beleza? Em Piauí, isso acontece também. Porque, olha lá, o Piauí, eu tenho o I aqui sozinho na sílaba tônica, e quando eu olho para trás, eu encontro um ditongo. Só que a palavra Piauí é uma oxítona, concordam comigo? Porque a última sílaba que é a forte, não é mais a penúltima. Quando numa oxítona ocorrer, então, o falso hiato, ela vai ter o acento mantido. Por isso, a diferença aqui. Então, vamos lá. Feiura e Piauí têm falso hiato? As duas têm falso hiato. Todo mundo entendeu isso? Sim. Mas por que que feiura tem o falciato não é acentuado, Luciane? E Piauí, que tem o falciato, tem acento? Simples, porque feiura tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, ou seja, uma paroxítona, e Piauí tem a sílaba tônica na última, ou seja, é uma oxítona. Resumindo, hiato acentuado cai na última sílaba, mantém o acento. Cai na penúltima sílaba, não mantém mais. Tudo bem? Já marcaram tudo? Quando vocês vão marcando, vou lembrar uma coisa para vou ratificar uma coisa que eu falei no começo da aula. Eu vou deixar os grupos do jeito que estão, e aí eu vou subir essa aula no YouTube e vou colocar o e-mail de todo mundo que tiver passado e-mail para mim. Se por acaso alguém não conseguir acessar, me avisa, vai que eu esqueço alguém, eu coloco lá. Mas, a partir do dia 12, eu tiro do grupo aqueles que não vão participar do curso de teoria, tá bom? Combinado? Então, até amanhã eu passo o link, eu deixo todo mundo assistindo essa aula. Mas os que me pagarem até sexta-feira permanecem e os demais saem. Lembra o que eu falei, professora, não tenho dinheiro dia 12, tenho dinheiro só dia 15. Me avisa lá no privado, você fica no grupo da turma e dia 15 acerta comigo, não tem o menor problema. Combinado? Então é isso. Bora para frente aqui. Ditongos. Vamos lá. O que acontece com os ditongos?
Ó, os ditongos, eles vão receber acento se eles forem tônicos. O que significa isso? Que eles vão aparecer na sílaba tônica, certo? Aí, se esses ditongos da sílaba tônica tiverem o som aberto, oi, el, seguidos ou não de S. Somente no final da palavra. Estou simplificando para vocês, porque são oxítonas e monossílabas aí. Você pode simplificar no seu raciocínio que essa norma do ditongo que eu estou explicando serve para esses ditongos que aparecem no final da palavra. Porque o que é monossílaba mesmo, gente? Uma única sílaba. Uma E- única. É mono, só tem uma sílaba. Certo? Então, o começo dela é o fim dela, porque tem uma sílaba só. Tudo bem? E a oxítona é a última sílaba. Por isso, no final da palavra. Só para simplificar. Apareceu oi, el, seguido ou não de S, você põe acento. Somente a última sílaba. Então, você tem lá, o troféu. Qual é a última sílaba aqui, gente? Não é fel? E não é a mais forte? Olha lá, troféu. Então, é a última e a mais forte. Então, eu tenho uma oxítona. Por isso, eu acentuo, porque é uma oxítona, né? É um ditongo de som aberto, e aí o acento agudo deve ser empregado. Diferente de ateu. Qual que é a diferença para ateu? Ateu não tem acento, gente. É ateu. O ateu é o teu que é a sílaba tônica. Mas por que ateu não tem acento, então? Porque o som é fechado, não é Exato. tônica. Olha lá, marquei para vocês. Qual é a condição para esses ditongos receberem acento? Esses ditongos aqui só vão receber acento se eles estiverem na sílaba tônica e tiverem som aberto. Ateu tem som fechado. E esse aqui tem o som aberto. Essa é a diferença. Então, rapidinho para mim, chapéu tem ou não tem acento? Sim, som aberto. Isso aí, D, fechado. É som aberto, então tem acento. Aberto. Céu. Anzóis também. Pastéis também. E céu, que é monossílaba que tem o som aberto. Beleza? Tranquilíssimo? Ótimo. Vocês estão vendo porque que eu gosto de deixar o material meio preenchido pela metade, para vocês irem fazendo comigo? Até porque quando a gente escreve, a gente grava mais, sim ou não? A gente grava melhor quando a gente escreve. Sim. Isso é como o cérebro funciona. Não é assim, eu não sou assim, não existe isso. O cérebro funciona do mesmo jeito. Ó, agora é assim. As monossílabas com ditongo de som aberto são acentuadas. Fechou. Mas, além disso, as monossílabas vão receber acentos se elas forem tônicas e terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui. D com acento e D sem acento. Qual que é a diferença entre elas? Fala para mim. Preposição e verbo. Beleza, Lê. É Aqui, o D verbo. isso, a gente tem o verbo e aqui é uma preposição. Mas por que que o verbo é acentuado e a preposição não? Se assim, Um é invariável, outro é variável. não, Não, também? não. Tempo diferencial. Não, mas vamos lá. Não é por isso. Ó, isso aí, Dê. Tô de olho na senhora aqui, porque você tá aqui no chat, eu tô olhando. Isso que eu falei, eu fico de olho no... Gente, olha, eu frito peixe, mas eu fico de olho no gato. O que acontece é o seguinte. A gente... Como é que a gente faz... Olha lá, Lê, o pulo do gato aqui. Né? Como é que a gente faz para reconhecer uma monossílaba tônica? Porque se a gente chamar todas as monossílabas, como elas têm uma sílaba só, todas elas ficarão fortes. Concorda comigo? Não é isso, gente? Se tem uma sílaba só, todas são fortes, mas não é Sim. verdade. Não é verdade. Tanto que essa aqui tem acento
e essa aqui não tem. Certo? Então, o primeiro passo é a gente entender quando é que uma monossílaba é tônica. É essa a diferença que nós estamos fazendo. O verbo tem o sentido de dar. Então, numa frase que diz assim, dê isso para o menino, a palavra dê aí, que é o dar, vai ter sentido para a gente ou não vai? Você entendeu que é para você dar o negócio para o menino. É isso ou não é? Tem sentido. É. Beleza. Então, quando é verbo, tem sentido. E o que acontece? O conceito básico é esse. Quando o monossílabo tem sentido, ele é tônico. É isso. Olha lá, quando ele tem sentido, ele é tônico. Certo? Agora, vamos lá. A preposição de, lápis de Maria. Essa palavrinha, preposição de, que eu pus no lápis de Maria, ele tem sentido? Não, preposição não tem, ela é vazia de sentido. Ela passa a ter sentido nos contextos, mas ela é vazia de sentido. Então, a gente vai escrever assim, ó. Sem sentido próprio. Nesse caso, nós temos um monossílabo átomo. Entendeu, Ale? SL. Hã? Entendi, professora. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Um exercício. Faltou um Szinho aqui. Não sei se na postura de vocês ficou faltando erro de digitação. Então, a identificação das monossílabas em átona ou tônica. Vamos primeiro gravar esse conceito do átono e do tônico. E aí eu já vou marcando para vocês como que a gente vê se a monossílaba leva acento ou não, porque além de ser tônica, ela tem que terminar em A e O, seguido ou não de S. Tudo bem? Então, são duas informações para a gente treinar aqui agora. A palavra mar é uma palavra átona, todas elas são monossílabas, tá, gente? Mas a palavra mar é átona ou é tônica? É tônica, porque É tônica. mar é mar, né? Exatamente. Agora vamos lá. Por que ela é tônica? Porque ela tem sentido. Se eu falo mar, você logo pensa naquela coisa linda. E por que que mar, apesar de ser uma monossílaba tônica ou monossílabo tônico, né, não é acentuado? Porque é terminado em R, não em Muito S. bem, Esté, foi coisa linda Olha lá, porque termina em R. Vamos fazer a diferença aqui desses dois mas. O primeiro não tem acento, o segundo tem. Qual a diferença? É que o primeiro Conjunção e o outro pode ser mulheres más, adjetivos. é isso aí, Ale. É isso aí. Gostou do exemplo? Mulheres más. Gostei. Vocês adoram chamar a gente de má? A gente é até acostumada. Aí nessa hora, a gente acostuma tanto que a gente fica, já que é para falar, então vamos provar. Não, é Ó, só a título de exemplo, não quer dizer que é verdade, viu? As mulheres aí fiquem calmas. ó, esse mas aqui é a conjunção. E o que o Ale falou é verdade. São as pessoas ruins. Olha lá. Então, conjunção é que nem preposição, o sentido delas é vazio. Quando vai para os contextos, elas têm aquela representatividade, certo? Agora, mas com acento passa a ter um sentido próprio. É disso que nós estamos falando, o sentido é próprio desta palavra. Por isso que ela é tônica. A palavra cru é uma monossílaba tônica, porque ela tem sentido, tudo bem, gente? Não leva acento porque termina em U. Então, não termina nem A, nem E, nem O. Tá vendo? A palavra nu é uma palavra tônica, porque quando a pessoa está nua, ela está o quê? Faz sentido. É isso, ela está Pelada. tona. Então, tem sentido, é isso aí. Tem sentido. Mas tem acento no? Não. Não, porque é terminado em U, né? Só se fosse papel pó, né? Determina. Perfeito, perfeito. Já vou falar do papel pó agora. Aí, esse O aqui sozinho, ele tem sentido? Não. Então, ele é átono, Não. nem vai se preocupar com ele. Monossílaba átono, né? Esse vês é do verbo ver. Eu vejo, tu Tu vês. vês. Então, nós temos uma palavra que é tônica. Todo verbo, reparem, todo verbo é tônico, porque afinal de contas, todo verbo tem o quê? Sentido. Próprio. Sentido.
E aí, como esse som é fechado, não é vés, é vês, então eu ponho acento. Eita. Então eu ponho acento. Não era para esse negócio estar fazendo isso, não. Então eu ponho acento circunflexo. Beleza? Ah lá, acento circunflexo. Tudo bem? E aí, gente, quando eu fizer chamada oral, que na próxima aula eu vou fazer chamada oral, tá? Que eu não vou ficar segurando, tem muita gente morrendo de sono já. Então, é assim, na próxima aula eu vou fazer uma chamada oral para vocês. A gente vai gravar essa dicasinha aqui que eu chamo de mnemônio. Quando eu fizer chamada oral e perguntar para vocês qual é a regra de acentuação das monossílabas, vocês têm de dizer para mim que é a regra do pá, pé, pó. Por quê? Porque pá tem sentido, a pá do pedreiro, pé tem sentido, meu pé, o pó do móvel tem sentido. Todas elas são o que, então? Tônicas. Todas são Acentuadas. tônicas. E elas terminam em A, E, O. Por isso, as três têm acento, se estiverem seguidas ou não do S. Então, qual que é a regra da monossílaba? É a regra do... Pá, pé, pó. Pá, pé, pó. Perfeito. E aí, por que que eu quero que vocês gravem assim? Porque a gente vai arrastar esse papel na próxima aula, certo? Para as próximas condições que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Uhum. E é isso. Muito bem, Pro. Henrique, eu Combinado. adorei. Ai, Deus. Ó, então é assim, gente. Já anotaram tudo? Sim. Eu vou encerrar, porque tem gente que precisa realmente dormir. Eu tô falando isso porque eu sei que tem gente aqui que levanta 5, 6, 5, 4 e meia da manhã, certo? Aí, ó, eu vou parar a gravação agora, tá? E lembrando aquilo que eu falei, para aqueles que ficarem, valor 170, eu vou botar meu Pix lá no grupo agora. Quem não está no grupo da turma de português, me avisa que eu ponho agora, já participa do grupo também. Acertando comigo até sexta-feira, mantém, vai receber, todo mundo vai receber link da aula. E quem não puder, até segunda-feira, por favor. Na segunda, eu tiro aqueles que não forem ficar. Beleza? Tudo combinadinho? Beleza, beleza. professor. Então, Beleza, ótimo. Vai voltar pro GOI, né, Pro? Sim, eu nunca saí de lá. Não, eu tô ansiosa para voltar porque eu quero ver você matar todo mundo que você falou que se errasse ia matar. Se errar, Tô eu pico. louca. Errar eu mato. Mano, o Eu gostoso pico. chegou. Não, Que é mato isso? não. Ela falava que eu pico. O primeiro que errar, morre. É isso. Esse é o que mais falo. O que mais falo, se errar, morre. Ai, gente, mas aí eu não vou mais nem matar nem picar, porque agora já foi a prova, aí não adianta Você mais. já tá com dó da gente, né? Já queria que você tivesse falado. Mas é isso. Olha, essa aula tá gravada. Até amanhã, acho que amanhã de manhã já subo para o YouTube, e assim que o YouTube tiver terminado, ele vai criar o link e eu ponho para vocês no grupo. Portanto, aqueles que forem participar, vou repetir, forem participar do curso teórico, né, e não estiverem no grupo que chama Turma de Português, me avisa que eu ponho no grupo lá agora, para já receber o link. Tudo bem? Para os demais eu passo o link, se eu esquecer de alguém aí, vocês me chamam. Beleza? Porque veio bastante gente. E é isso. Então, ótima semana para todos, certo? Qualquer dúvida, vocês Professora, obrigado. Obrigado, professor. Obrigada. Ó, menine de Boa moto, noite a menine. não tem que passar, não. Isso aí caiu. Ô, Henrique, adorei a figurinha do papel. Pô, gente, eu adoro Obrigado, figurinha. Chique pra caramba. Eles fizeram uma figurinha minha com escrito papel pó. Ai, gente, ótima semana para todos. Tem várias, professora, que vai chegando conforme as aulas. O tá gostando também, eu adoro, Felipe. Beijo. Beijo, gente. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Obrigado mais uma vez. Abraço a todos.